Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. E o programa de hoje vai falar de um tema muito importante, também na área da saúde, né? Por conta da pandemia de Covid-19, muitas pessoas estão com receio aí de se cuidar e ir até uma unidade médica. Então a gente recebe hoje a doutora Heloísa Gaspar, ela que é gerente médica de uma empresa de home care, vai falar um pouquinho da importância desses profissionais no cenário que a gente está vivendo hoje. Doutora, muito obrigada e seja bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Olá, eu que agradeço. Doutora, então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, conta para o nosso telespectador o que significa esse profissional home care, quais são os objetivos desse profissional? Bom, o profissional que trabalha no home care, atenção domiciliar, são profissionais de diversas categorias, então médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais. Esses profissionais, eles atendem os pacientes nos seus domicílios. E nesses domicílios eles realizam o que é necessário para o atendimento do paciente, seja uma consulta, seja uma terapia, seja a realização de um curativo, a administração de um medicamento, aí depende do que é necessário para aquele atendimento. E quando a gente ouve muito nessa atenção domiciliar, né, desse cuidado domiciliar, a gente já remete muitas pessoas idosas. E não necessariamente é o público, não só o público principal de vocês, mas como você falou, atendem vários casos, né? Casos de ferimentos, cuidar de feridas, ou algum outro cuidado também no caso de pacientes paliativos. Quais são os principais casos aí que vocês atendem que não é necessário que a pessoa vá a uma unidade médica e possa ser atendido na própria residência? Exato, essa confusão é bastante frequente, né, de que o home care só atende pacientes idosos, isso não é uma verdade. A população mais prevalente é sim de idosos, mas, por exemplo, aqui na Home Doctor, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem 15% de pacientes pediátricos, então de crianças, e em torno de 25% de adultos. Então, realmente, a gente não atende só idosos. Como eu disse, são pacientes de complexidade bastante variadas, né? Então, existem casos simples onde a gente tira o paciente do hospital para casa apenas para término de um tratamento. Então, por exemplo, um antibiótico endovenoso para término de tratamento de uma infecção, um curativo para o tratamento de uma ferida. Mas existem também pacientes com quadros bastante complexos. Então, pacientes, por exemplo, dependente de ventilação mecânica, que é dependente de aparelho para respirar, onde no domicílio a gente cria um ambiente que se assemelha ao ambiente hospitalar, com profissionais de enfermagem de plantão 24 horas, com equipamentos, com oxigênio. Então, existem casos bastante complexos que a gente consegue atender no domicílio. E quando a gente pensa também nessa questão agora da pandemia, talvez um dos maiores benefícios é não ir até uma unidade médica, né, correndo esse risco aí de, infelizmente, ser contaminado, né? A população acabou criando esse medo de ir ao hospital ou de ir a uma consulta presencial. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse atendimento, né? Quais são as vantagens desse atendimento domiciliar? Nesse quesito aí da pandemia, não ir só ao hospital, mas tem outros benefícios por trás disso também, né? Exato, com certeza. A atenção domiciliar ganhou um papel muito relevante durante a pandemia, justamente por isso que você falou, para a gente tentar evitar de deixar o paciente no domicílio. Então, a atenção domiciliar atuou durante a pandemia, admitindo casos novos de pacientes que tinham contraído o Covid, mas que estavam estáveis, e a gente poderia tratar esses pacientes em domicílio, sem a necessidade de mandá-los ao hospital, deshospitalizando pacientes também com Covid de uma forma mais precoce, então realiza o tratamento inicialmente no hospital e depois vem concluir o seu tratamento em casa, e obviamente tratando todas as demais patologias, né? E dessa forma contribuindo para a disponibilização de leitos hospitalares, porque o Brasil vive uma situação de escassez de leitos hospitalares, que durante a pandemia se exacerbou muito, então a atenção domiciliar teve um papel muito importante em deshospitalizar pacientes, em manter pacientes em domicílio, evitando a hospitalização, e com isso contribuir aí para o giro e para a disponibilização de leitos num momento tão importante. O atendimento domiciliar, ele tem várias vantagens, como você colocou, né? Então, desde vantagens sociais, porque o paciente ele é inserido ao seu meio social de convívio, à sua família, e isso melhora a reabilitação dele,
né? No ambiente domiciliar ele tem menos complicações, então as taxas de infecção são menores quando comparado aos hospitais, as taxas de lesão por pressão são menores comparado aos hospitais, então é um paciente que evolui com menos complicação do que se ele estivesse fazendo seu tratamento no ambiente hospitalar. E além disso o custo, né? Porque o custo da internação domiciliar é menor do que o custo da internação hospitalar, então são vantagens em diversos aspectos. E, doutora, você falou aí desse cuidado de estar no próprio ambiente social, né, em contato com a família, aí tendo as suas coisinhas próximo ao paciente, né? E isso também acontece muito com os pacientes que estão em tratamento paliativo, né? Que estão com aquela doença que, infelizmente, que não tem cura, e aí eles procuram também ter esse atendimento domiciliar para ter uma qualidade aí melhor no fim da vida. Sem dúvida, é um paciente que se beneficia muito de estar em casa, né? O paciente em cuidado paliativo. Tanto que aqui na Home Doctor a gente tem um programa específico para atender esses pacientes em cuidados paliativos, porque a gente consegue dar um final de vida digno no domicílio para esses pacientes, junto das suas famílias, né? Junto do seu ambiente, aí do seu domicílio, dos seus animais de estimação, das suas famílias, dos seus parentes. Mas com conforto, sem sofrimento, que é o mais importante, né? Então, sem dúvida, é um público de pacientes que se beneficia muito do atendimento domiciliar e que vem cada vez mais crescendo realmente o atendimento desses pacientes no domicílio. E, doutora, como que é a conversa, né? Acredito que talvez com esse paciente paliativo, me corrija se eu estiver errado, seja mais um benefício que conversado em conjunto com o próprio paciente e a família, eles decidam, já que por conta dessa doença, ficar com o paciente em casa, cuidar aí nesse fim de vida. Mas como que é essa conversa aí para decidir quando o paciente pode ser tratado em casa? Geralmente o médico que faz esse aconselhamento, as famílias costumam já procurar também. Como que está esse diálogo aí entre, por exemplo, a sua empresa, né, que é a empresa que a senhora participa, né, que é desse cuidado home care, e os pacientes, eles que geralmente procuram esse tipo de atendimento já? Normalmente o paciente vem através de uma indicação médica, né? Então é o médico que cuida desse paciente, no caso do cuidado paliativo, seja ele um oncologista, um clínico, qual é o médico que acompanha esse paciente, que entende que esse paciente se beneficiaria do atendimento domiciliar e aí ele faz essa solicitação e aí começa a interlocução da gente, da equipe da atenção domiciliar, com a família e com a equipe do hospital que o paciente está internado. Isso é assim não só para cuidados paliativos, mas para toda deshospitalização de paciente que vem para atenção domiciliar, existe essa comunicação entre a equipe médica do hospital que já acompanha esse paciente, a equipe da atenção domiciliar e a família que é sempre envolvida. E eu tenho um dado aqui interessante, doutora, que tem aumentado aí o número desses atendimentos residenciais, né, a domicílio. Segundo o Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, aí são mais de 100 mil profissionais da área da saúde que estão participando desse tipo de atendimento domiciliar. Vocês atribuem, talvez observando aí, que durante a pandemia esse aumento realmente aumentou? Ou se algum outro fator pode ter ajudado aí na procura maior desse tipo de atendimento? O segmento da atenção domiciliar, por todos esses benefícios que a gente comentou, ele já vem crescendo muito nos últimos anos. Então, esse dado que você citou de 300 mil, na verdade são 300 mil pacientes já em atendimento e 106 mil profissionais, são dados de 2019 do censo do NEAD, que é o Núcleo das Empresas de Atenção Domiciliar, em parceria com a FIP. Certamente de 2019 para hoje isso ainda cresceu mais. A última pesquisa que a gente tem é essa pesquisa de referência de 2019, mas o segmento vem crescendo muito nos últimos anos, por esses benefícios que ele traz e por manter a sustentabilidade do sistema de saúde, porque o sistema de saúde, se a gente depender hoje no Brasil exclusivamente da internação hospitalar, ele não se sustenta, além de ser prejudicial para o paciente, obviamente. E, doutora, como que vocês têm observado também a questão das demandas aí da profissão do home care? Tem alguma demanda que vocês têm observado que pode ajudar, né, a melhorar a qualidade do trabalho de vocês e também desses pacientes que são atendidos em domicílio? O que você chama de demandas?
Na verdade, seriam reivindicações aí da própria categoria, né? Se alguma coisa que ainda precisa ser ajustado, talvez questão de legislação, não sei, burocracia, talvez, algo que possa aí melhorar na qualidade do trabalho de vocês também. Perfeito, entendi. Eu acho que em relação, né, tá trazendo para nossa realidade atual, né, da pandemia, é uma reivindicação que a gente tem feito diariamente com aí os órgãos regulatórios é em relação à vacinação, né? Então, como a gente colocou, a gente trabalha com uma população grave de pacientes de risco no domicílio. Os nossos profissionais aí, 106 mil pelo último censo, e a gente sabe que hoje é um número maior do que esse, eles circulam de domicílio em domicílio. Então, lógico que se eles entrarem no domicílio portando o vírus ou doentes, eles vão ter o risco de transmitir isso para os pacientes de risco. E a gente vem fazendo a solicitação em relação à inclusão dos nossos profissionais na vacinação, né? Porque hoje os nossos profissionais, na grande maioria dos municípios, eles ainda não estão inclusos na lista de prioridade de vacinação para a Covid-19. Então, por exemplo, essa é uma demanda do nosso setor, é extremamente urgente, extremamente atual para a situação que a gente está vivendo hoje, muito relevante e que a gente ainda não conseguiu ser atendido. Bacana você falar sobre isso, né? O momento atual aí que a categoria está passando e como vocês têm se mobilizado, no caso, para conseguir, né, essa vacina. Vocês têm tido uma abertura para fazer um diálogo diretamente também com o governo estadual, que fez a preparação das normas técnicas, o Ministério da Saúde, né, aqui do governo federal também? Cada empresa, então, por exemplo, na Home Doctor nós temos 15 filiais, né? Então, em cada uma dessas filiais a gente faz a comunicação e a interlocução com a vigilância responsável daquela região, com a prefeitura, porque cada município tem autonomia para definir os seus critérios de vacinação, né? Na maioria dos municípios que a gente atua, os profissionais da atenção domiciliar não estão inclusos nas categorias aí de profissionais preferenciais. No município de São Paulo, o último instrutivo que saiu, que é o instrutivo 5, do dia 16/2, ainda não insere o profissional de atenção domiciliar como grupo preferencial para vacinação, e a gente vem se comunicando frequentemente com a Covisa, com a prefeitura, mostrando os motivos que a gente acredita que fazem com que o profissional da atenção domiciliar necessite ser vacinado para se proteger e para proteger a população de pacientes que estão em atendimento domiciliar. Além disso, o NEAD, que você citou, o Núcleo de Empresas de Atenção Domiciliar, que é a entidade que representa as empresas de atenção domiciliar, eles têm nos apoiado bastante nessa reivindicação. Então, também fazendo comunicados e solicitações para os governos, para todas as entidades, no sentido de que a gente tem aí uma reconsideração de que os profissionais são sim a linha de frente e devem sim ser vacinados. Como a senhora bem lembrou, né? A senhora apresentou aqui os números para a gente, são mais de 300 mil aí pacientes que são atendidos para 100 mil profissionais. Então, não é um profissional diretamente associado a um paciente, então ele atende aí muitas outras pessoas e isso pode ocorrer mesmo da transmissão. Às vezes algum paciente ainda não sabe que foi diagnosticado com a Covid-19 e isso pode passar para o médico que vai visitar outro paciente. Então, é realmente uma demanda muito importante essa questão da vacinação para a própria segurança aí dos funcionários da saúde e dos pacientes que são atendidos, né? E vocês redobraram aí quais foram as primeiras ações da Home Doctor aí durante a pandemia, né? Como que, com certeza, vocês redobraram esse cuidado, principalmente no atendimento aos pacientes. Como que foram essas primeiras medidas da empresa? Sim, sem dúvida, a gente precisou estabelecer uma série de protocolos, né, visando a segurança aí dos profissionais e dos pacientes. Então, diversas medidas precisaram ser implementadas. Então, por exemplo, a incorporação de telemedicina, né, assim que foi regulamentada pelo CRM, para que a gente pudesse fazer atendimento remoto dos pacientes, diminuindo a circulação de profissionais dentro das residências. E aí foram vários protocolos, uso de equipamento de proteção individual, trabalho sobre campanha de higiene de mãos, coleta de exames em pacientes, em profissionais com sintomas, afastamento dos profissionais suspeitos, confirmados e também dos profissionais que tiveram
tiveram algum contato com um paciente com Covid. Então, foi uma série de atuações que a empresa precisou ter, e felizmente muito bem sucedidas, porque a gente tem uma incidência de Covid na nossa população bastante baixa. A gente tem apenas 2% dos pacientes que são atendidos que contraíram Covid, sendo que alguns ainda tiveram circulação para fora de casa, porque os nossos pacientes, como a gente falou, não são pacientes que se limitam a pacientes que são restritos ao que não circulam. A gente tem pacientes que têm uma vida normal, né, que fazem um tratamento simples, um curativo, um antibiótico, fisioterapia. Então, existe também a circulação desses pacientes, mas assim, mesmo com esse contexto todo de tanta dificuldade para a gente conseguir, tanto desafio para a gente conseguir controlar a transmissão de Covid na nossa população, felizmente os nossos protocolos conseguiram ser bem sucedidos, e a nossa população, a gente entende que conseguiu passar de uma forma segura. Passar não, porque a epidemia não acabou, mas está passando de uma forma segura por essa epidemia. E doutora, um dos tipos, né, de pacientes que também recebem esse atendimento domiciliar são aqueles que precisam do cilindro de oxigênio, e a gente viu aí recentemente nos noticiários que em alguns estados do Brasil, né, faltaram esse tipo de cilindro aí para ajudar na ventilação das pessoas com a Covid-19. Vocês têm observado aí talvez um aumento do uso desse equipamento ou uma falta dele? Como que tem sido para vocês isso observando os pacientes que vocês atendem? Sim, sem dúvida, esse é um outro grande desafio da nossa atuação. Obviamente, a recarga de cilindro de oxigênio, a gente trabalha com cilindro de oxigênio nos domicílios, e a recarga desses cilindros ficou mais lenta, e em algumas regiões do país até, de fato, não existia disponibilidade para a recarga do cilindro. Felizmente, no domicílio, a gente usa uma forma de oxigenoterapia diferente. Além do cilindro de oxigênio, a gente trabalha muito com concentrador de oxigênio, que é uma máquina, um equipamento que, como se ele filtrasse o ar do ambiente, concentrasse o ar e devolvesse para o paciente uma quantidade mais concentrada de oxigênio. Então, a gente trabalha muito nos domicílios com concentrador e deixa o cilindro como uma reserva, a gente chama de backup. Para se der algum problema com o concentrador, porque o concentrador ele depende de energia elétrica para funcionar, e se der algum problema com ele, a gente tem o cilindro como uma reserva. E isso foi um ponto muito importante para a gente conseguir manter o atendimento dos pacientes que fazem oxigênio no domicílio. A gente tem uma quantidade muito grande de pacientes que usam oxigênio no domicílio, mas o fato da gente trabalhar preferencialmente com o concentrador e não ter tanta dependência do cilindro, conseguiu fazer com que a gente não aconteceu a situação da gente, por exemplo, precisar levar um paciente para o hospital ou transferir por falta de oxigênio, porque a empresa que fornece o oxigênio não tinha disponibilidade de fornecer. Felizmente, a gente não passou por essa situação, mas a gente precisou fazer uma campanha em todos os domicílios, com todos os nossos profissionais, enfatizando sobre a escassez de oxigênio medicinal, sobre os atrasos que a gente ia sofrer em relação à recarga, e uma conscientização para o uso racional, para o uso correto, para que se usasse preferencialmente o concentrador ao invés do cilindro. E, doutora, inclusive eu perguntei porque vocês fizeram, né, estão com a campanha Oxigênio Consciente, que é uma campanha justamente falando sobre essa questão. Então, muito importante dar destaque também a mais esse projeto da empresa Home Doctor. Falando sobre essa questão dos equipamentos, né, principalmente esse cilindro, a infraestrutura, eu queria que você explicasse um pouco melhor quais são os direitos do paciente aí que busca o home care, que é atendido pelo home care. No caso, são planos, como que funciona aí para fazer a contratação desse serviço, esses equipamentos, a infraestrutura, ela é inclusa, porque às vezes tem essa dúvida, né, se vai acabar tendo que investir a parte aí para algum equipamento ou infraestrutura para o atendimento do paciente. Perfeito. Na verdade, não existe uma resposta única para essa pergunta. Essa pergunta ela é bastante complexa, porque existem várias variáveis. Existe desde a variável paciente, né? Então, depende qual que é a complexidade do paciente, o que de fato o paciente necessita. Mas existe também a variável operadora de saúde, né? Cada operadora tem um tipo de... Cada
paciente tem um contrato diferente com a operadora, porque a gente trabalha com várias operadoras, né? Dentro da saúde suplementar, a atenção domiciliar, ela é basicamente feita através do contrato com a operadora, mas o paciente também pode contratar o serviço particular, né? Então, existem essas duas opções, ou através de uma operadora, um plano de saúde, ou particular. E aí, o que o paciente tem direito vai depender muito da complexidade clínica dele, e do contrato que ele tem com a operadora. Mas a gente, como empresa de atenção domiciliar, o que a gente faz é buscar que o paciente receba o que de fato ele precisa para ter um bom atendimento e uma boa evolução. Então, da nossa parte, como empresa de home care, a gente vai sempre avaliar o paciente, quais são as necessidades e tentar atender aquelas necessidades para que o paciente tenha uma boa evolução. E outro profissional que também atende, né, no domicílio é a questão dos cuidadores. Vocês também repassam, por exemplo, quando o paciente não precisa mais desse cuidado médico e aí ele precisa, no caso, só de uma atenção aí com o cuidador, e também que a senhora ajudasse a diferenciar, né? Porque é uma questão também do profissional de saúde que tem já uma habilidade, é apto para fazer algum tipo de procedimento, né? E o cuidador que às vezes auxilia em outros momentos, né? Exato, essa função entre o cuidador e o técnico auxiliar de enfermagem às vezes se confunde, né? Mas para a gente tentar entender de uma forma fácil, o técnico de enfermagem ele é responsável por procedimentos que são técnicos da área de enfermagem, né? Então, por exemplo, uma manipulação de sonda, administração de uma medicação por sonda, medicação intravenosa, intramuscular. Então, isso são atribuições do profissional de enfermagem. Agora, atribuições como banho, troca de fralda, passar um perfume, higienizar, isso é função da família ou do cuidador. Mas, obviamente, quando a gente está dentro da casa do paciente, às vezes essas funções se confundem e muitas vezes o profissional de enfermagem acaba assumindo um pouco dessa função do cuidador, até porque a gente sabe que, a depender da condição clínica do paciente, é muito cansativo e desgastante para o cuidador assumir todos os cuidados, né? Mas essa é uma diferenciação que é importante de fazer e que, quando dentro da atenção domiciliar a gente entende que não é mais necessário o cuidado da equipe de enfermagem e é necessário apenas o cuidador, a gente faz até um treinamento desse cuidador, né? Então, a gente tem programas que são específicos de capacitação do cuidador para que o cuidador possa, de fato, assumir esses cuidados com segurança e se preservando. Doutora, para finalizar, eu vou deixar agora um espaço, você falou aí de alguns programas, né, da empresa, como por exemplo no cuidado paliativo, esse último que a senhora falou aí do treinamento dos cuidadores, tem a campanha Oxigênio Consciente, mas deixa aí um espaço caso a gente não tenha abordado algum tema, alguma questão que a senhora queira falar para a gente passar para o nosso telespectador, né? A gente trabalha dentro da atenção domiciliar com praticamente tudo que já faz parte da atenção domiciliar desde muito tempo, né? Mas a Home Doctor é uma empresa inovadora que vem sempre tentando trazer algo diferente para o paciente, e que terapias novas para o paciente dentro do domicílio. Então, a gente falou do programa de cuidados paliativos, que a gente tem muito orgulho aqui na empresa, a gente tem resultados muito satisfatórios desse programa dentro da Home Doctor, mas não é o único programa. A gente tem, por exemplo, o programa de nutrição parenteral, que é a nutrição direto na veia, que até pouco tempo atrás se acreditava que isso era possível se fazer em hospital, né? Mas já faz alguns anos que a gente faz isso em domicílio, com bastante segurança, porque existem algumas patologias que fazem com que o paciente fique utilizando nutrição parenteral por períodos muito prolongados. E muitas vezes pacientes pediátricos, por exemplo, que têm malformações intestinais e que tem que reabilitar a longo prazo, e é muito ruim deixar essa criança tanto tempo hospitalizada. Então, a gente tem um programa próprio de nutrição parenteral. Agora, na pandemia, a gente foi procurado por diversos parceiros para administrar algumas medicações especializadas no domicílio. A gente já administra medicações endovenosas há muito tempo no domicílio, medicações habituais, sintomáticos, antibióticos, isso é a nossa prática, mas a gente usualmente não administra quimioterápicos, imunobiológicos, então são medicações que antes eram feitas apenas em clínica, e como você citou durante a sua fala, muitos
pacientes ficaram sem tratamento por medo de ir ao hospital, né? E acabaram interrompendo um tratamento oncológico, por exemplo, que não pode ser interrompido. Então, a gente foi procurado por esses parceiros e já fez algumas parcerias para administração dessas medicações especiais. Então, isso é algo novo na empresa, mas que eu acredito bastante no potencial e no benefício que isso vai trazer para o paciente de poder receber periodicamente essas medicações em domicílio sem precisar ir a uma clínica ou a um hospital. Doutora, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade e a atenção por participar do Alesp Conecta de hoje, falando aí desses profissionais, né, da área da saúde que fazem um atendimento tão importante para as pessoas debilitadas, com cuidados paliativos, pessoas que às vezes precisam só de uma fisioterapia, né, mas ter esse atendimento em casa leva uma qualidade de vida e um conforto muito importante para o paciente, né, que está passando aí por alguma patologia. Então, agradeço aí por ter falado mais uma vez sobre esse tema. Agradeço também a vocês que acompanharam a Alesp Conecta de hoje, que recebeu a doutora Heloísa Gaspar, gerente médica de empresa de home care, que falou um pouquinho para a gente aí desses cuidados domiciliares. Se você quiser ver este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!